E aí, meu povo, tudo bem? Estamos de volta. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, é que meu marido está usando lá o estúdio. Então eu vim aqui para a sala para bater um papo com você, porque é urgente falar sobre isso. É urgente falar sobre a necessidade de ocupação de espaços. Os cristãos, os conservadores precisam ocupar espaços. Por que você separou conservadores de cristãos, André? Porque o conservadorismo não é tão grande para abarcar o cristianismo. O cristianismo é muito maior do que o conservadorismo. Via de regra, os cristãos são conservadores, mas nem todo conservador é cristão. Dito isso, vamos lá. É urgente falarmos sobre isso, por quê? Porque eu passei a minha vida inteira ouvindo a esquerda falar: precisamos ocupar espaços, ocupar espaços. Eu ouvia isso em órgãos públicos, eu ouvia isso na escola, depois eu ouvia isso em palestra na faculdade, depois, e eu não estudei em faculdade pública, tá? E a esquerda foi tomando conta de todos esses espaços. E mesmo depois que tomaram espaços de tal modo que os cristãos, os conservadores, se sentiam numa situação acuados de tal modo que não conseguiam se manifestar. Então ficavam ali isoladinhos, caladinhos. Tá? Gente, eu não estou usando o termo liberal aqui. É um grande problema isso no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, assim como em outros lugares, liberal é justamente o esquerdista, né? É o suposto progressista. Suposto progressista, porque de progresso não tem nada o que eles defendem, né? Então, eles são liberais, e o liberalismo, na verdade, é uma desgraça, né? No sentido de que liberalismo para o esquerdista é o libera geral, né? É essa zona que está o mundo, né? Essa confusão total. Enfim, hoje se faz necessário que nós ocupemos espaços, que nós tenhamos vozes. Hoje você vê professor que se posiciona como cristão ou como conservador, ou mesmo esses, né, que não tem uma postura conservadora, mas eu sou liberal na economia. É silêncio total. Essas pessoas, elas podem até existir, mas elas não podem falar. Inclusive, recentemente, tem circulado o vídeo de uma estudante baiana da Universidade Federal da Bahia que tem sido perseguida dentro da universidade, né? Justamente porque ela não coaduna com essa sacanagem que a esquerda faz dentro das universidades hoje. Então, as pessoas hoje vão para a universidade para ouvir dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, mas foi justamente na Idade Média que nasceram as universidades. E as instituições que eles mais atacam, no caso a Igreja Católica, a instituição mais atacada, que é a Igreja Católica, foi justamente a instituição que fomentou as universidades, né, que foram, enfim, modificando, se reagrupando, se organizando até chegar no que nós temos hoje. Quer dizer, mais ou menos no que nós temos hoje, né? No que deveria ser hoje, porque quando as universidades nasceram, as pessoas estudavam, né, latim, retórica, as pessoas estudavam lógica. Hoje as pessoas vão para a universidade para falar sobre o fiofó, para falar sobre drogas, enfim, tudo que é tipo de sacanagem. Aprender o que presta mesmo. E é triste a gente pensar que essas pessoas serão as pessoas que amanhã, quando eu estiver mais velhinha, né, essas pessoas vão estar na minha idade. Essas serão as pessoas maduras ocupando lugares importantes nos países. Porque não é só um problema do Brasil, é um problema de vários países, é um problema do Ocidente, né? Hoje, questão das universidades. As universidades deixaram de ser um lugar de conhecimento, de evolução intelectual, para ser um lugar de militância, de decadência, de tudo que não presta. É um laboratório do inferno a universidade hoje. E sim, existem estudantes conservadores, existem estudantes cristãos, e essas pessoas sofrem muita pressão lá dentro. Para resistir, chegar até o final do curso sem, sabe, completamente são, é uma coisa muito, muito árdua.
Porque estudar já não é uma coisa fácil. Não é fácil, mesmo que você goste, não é fácil. Você se dedica, não é fácil, tá? Pode ser gostoso, pode ser prazeroso, mas não é fácil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por exemplo, um esportista, ele pratica o esporte porque ele gosta, né? Porque é prazeroso, mas é duro o treinamento. E estudar é a mesma coisa. Então você já tem essa pressão do estudar, que é mais complicado ainda, porque muitos professores não estão interessados em dar aula, em realmente entregar conteúdo para os alunos. É, no máximo, criar condições para que este aluno saia de lá com um diploma na mão. Então, assim, quem realmente quer estudar, quem realmente quer se dedicar, tem que cortar um dobrado para poder sobreviver dentro da universidade. Tirando isso, você tem a questão das militâncias completamente agressivas, pessoas que louvam a violência, mas pregam a paz o tempo inteiro. Então é o choque entre a realidade e o discurso o tempo inteiro, né? Pessoas que criticam a igreja, mas usufruem de instituições que foram criadas pela igreja. Pessoas que atacam a idade médica, mas usufruem dessa instituição que foi criada durante a Idade Média. Enfim, pessoas que vão para um lugar que deveria ser um lugar de conhecimento e, na verdade, é um lugar de emburrecimento. Pessoas que vivem louvando o amor, a paz, mas vivem pela guerra, a violência, a extinção do adversário. Pregam a liberdade absoluta e restrita, né, como panaceia. É aquele cura-tudo, né? Já viu cura-tudo? Em algumas regiões do Brasil você pode encontrar, acho que ainda, né? Algum tempo atrás tinha mais, mas aqueles mascates que passavam vendendo um negócio estranho com cheiro de raiz, e cura-tudo, né? É o cura-tudo da esquerda, né? A liberdade. No entanto, a liberdade só para eles, é a liberdade só para o mal. É a liberdade para usar drogas, é a liberdade para promiscuidade, é a liberdade para ser burro, mas ter um diploma. É só para isso que serve a liberdade. Porque quando se trata da liberdade do outro, de criticar, de falar, de se posicionar, de defender as suas ideias, aí não pode. E por isso, a necessidade de ocuparmos espaços. É necessário nós formarmos pessoas dedicadas, interessadas, pessoas que realmente têm um compromisso com a sociedade, que têm um compromisso com as futuras gerações, para que essas pessoas estejam em salas de aula. Nós precisamos influenciar. Não é doutrinar pessoas, mas levar a verdade, porque a verdade por si só ela influencia. Você não precisa ficar igual a esquerda faz, coagindo, mentindo. A verdade por si só, ela convence, porque a verdade é luz. Aliás, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, por isso que convence. Eu confesso que eu não acho seguro para jovens, muitos jovens, irem para a universidade hoje. Não é um lugar para pessoas que não têm maturidade. Porque essas pessoas, em algum momento, elas podem ser seduzidas pelo canto da sereia. Sim, a esquerda convence as pessoas com palavras bonitas, a esquerda usa inclusive valores, nossos valores, para seduzir esses jovens. Mas a gente sabe muito bem que é só no discurso, porque na prática o negócio é completamente contrário. Então eu não acho seguro hoje, não acho seguro mesmo que jovens imaturos vão para a universidade sem ter uma base firme, porque essas pessoas estão completamente vulneráveis diante de cães sedentos por mentes sem malícia. E sim, as universidades hoje precisam de gente madura, de gente comprometida, que vá para lá produzir estudos, produzir coisa relevante, não somente trabalhos como esse, ou aquele. Veja você, uma das denúncias dessa estudante baiana que citei anteriormente era justamente o fato de a universidade proibir cultos cristãos porque estaria incomodando o barulho. Mas a barulheira, quando é da esquerdalha, agressões, xingamentos, né, discurso de ódio, porque é isso que eles fazem o tempo inteiro, contra as outras pessoas, apologia ao crime, etc, etc. Isso pode. É um barulho que não incomoda, tá? Então só um lado não pode ser incomodado. Olha o que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bizarro, né? Esses alunos estão protestando contra a morte
de bandidos lá naquela última operação que ocorreu no Rio de Janeiro. É curioso que esses mesmos estudantes super empáticos, quanto empatia, eu odeio essa palavra, gente, mas enfim, esses estudantes super empáticos com os bandidos mortos no Rio de Janeiro não têm compaixão pelas vítimas desses criminosos que morrem todos os anos no Brasil. Pouco mais de 100 criminosos foram neutralizados nessa operação do Rio de Janeiro. Mas milhares de pessoas são assassinadas todos os anos no Brasil. O Brasil mata mais do que muitas guerras que ocorrem pelo mundo. E você não vê estudante de universidade clamando pela vida dessas pessoas. Talvez, se eles soubessem que entre os inocentes assassinados, nesses homicídios, existem criminosos, talvez eles até fossem. Fica aí a dica, você que é estudante lacrador, que gosta de defender um bandido, pode aproveitar e organizar seu grupo para falar sobre a violência no Brasil, o índice de violência no Brasil que cresce cada dia mais e mais. Sobre os homicídios absurdos que ocorrem no Brasil, que tem entre as vítimas, além do trabalhador, da mãe de família, do pai de família, do estudante, tem também criminosos, né? O fato é que milhares de vidas são eliminadas todos os anos no Brasil e não há manifestação. No entanto, a gente tem que assistir cenas como essas, de estudantes fazendo manifestação pela vida dos criminosos lá no Rio de Janeiro. É isso que a Universidade Brasileira produz hoje e por isso nós precisamos ocupar espaço. E pelo menos uma vez por semana eu volto por aqui, então obrigada pela sua audiência, obrigada pelo carinho, li todas as mensagens, tá? Eu gosto muito de receber as mensagens de vocês, muito obrigada. O canal, embora tenha sido desmonetizado em 2023 e tenha, enfim, passado por uma reformulação, apaguei todos os vídeos, os vídeos aqui com audiência altíssima, 200, 300 mil visualizações, 600 mil visualizações, apaguei tudo, quase 600 mil visualizações, o máximo que eu tive aqui. Paguei tudo, mas não consegui remonetizar o canal, mas tá tranquilo, porque tô pensando em outras possibilidades. No entanto, a entrega não chega, às pessoas, porque como eu não tenho tido constância aqui em postar vídeo, mas as pessoas que veem os vídeos são sempre muito carinhosas, muito gentis e eu quero agradecer, tá? Um beijo e até a próxima.